Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu me chamo Ivan Santos. E aqui nesse canal eu não falo de religião, eu falo somente de Deus e das coisas de Deus, né? E quero te pedir que se inscreva nesse canal aí, deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha, o seu gostei, para que o YouTube envie para mais pessoas e chegue no máximo de pessoa possível, né? Meus amados irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo da Bíblia, no versículo 14, que fala assim, ó: José anima seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos os que com ele subiram e se sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vindo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai morreu antes da sua morte, dizendo assim: direis a José. Eles falando, né, que ia falar para José, né, que o pai dele tinha morrido, né? Perdoa, rogo-lhe a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos seus servos, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Aleluia, meus irmãos, somente até aqui, somente até o 17. Eles achavam que José só estava suportando eles porque o pai estava vivo, mas não, José já tinha perdoado eles. Porque quando o homem é de Deus, o homem perdoa e perdoa para sempre. Ele não fica com mágoa no coração, ele não fica com rancor no coração. Se ele ficar com rancor no coração, ele não é homem de Deus, né? E aqui eles achavam que José ia expulsar eles, ia prender eles, ia fazer o que eles fizeram com José, né? Porque a Bíblia fala aqui mais para trás aqui que José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, né? E no futuro, José se tornou governador do Egito. E José, sendo governador do Egito, os irmãos foram buscar comida lá no Egito. E José reconheceu os irmãos, né? E reconhecendo os irmãos, José se aproximou deles e tal, e fizeram as pazes, né? Que nem se diz hoje. E mandou buscar o pai dele para cá, só que naquela época, quando a pessoa morria, até hoje né? Quem tem dinheiro faz isso. Quem não tem, enterra em qualquer lugar mesmo. Naquela época, a pessoa morria, levava a pessoa para enterrar na terra dele, né? Na cidade dele. Então, todos eles se juntaram, levaram o pai de José, né? Depois de morto, para enterrar na terra deles. E depois voltaram para o Egito. E eles ficaram falando entre eles aqui: será que José vai nos perdoar? Aí alguém chegou em José e pediu, né, que perdoasse as transgressões que os irmãos deles fizeram
contra ele, né, e tal. Só que José chorou muito, por quê? Porque José, além do pai ter morrido o pai, né, ele estava triste por a morte do pai, ele só tinha os irmãos dele, né, tinha os filhos, né, e a esposa, mas tinha os irmãos dele, né. Então ele chorou muito, ele chorou porque os irmãos deles achou que ele ia, tipo, desprezar os irmãos deles de volta, né? E não foi bem assim, né? A Bíblia vai nos dizer aqui mais para frente que José arrumou um lugar para cada um dentro da sua própria casa, né? Para poder cuidar dos irmãos, né? Porque antes do pai dele morrer, pediu para José: perdoa seus irmãos, perdoa os pecados dele, perdoa as transgressões dele, perdoa o que eles fizeram com você, né? Só que José já tinha perdoado, meus amados irmãos, porque José perdoou até, sabe quem? Até o homem que prendeu ele, né, injustamente. José perdoou, né, o chefe da guarda real, que eu esqueço o nome aqui agora, mas José perdoou por quê? Porque ele era um homem de Deus, e quando o homem é de Deus, ele perdoa de dentro para fora, não é só falando com a boca, não. Tem tanta gente que fala perdoa, perdoa, quando você vira as costas, a pessoa está falando do caso, então não perdoou. Quem perdoou, põe uma pedra em cima e esquece aquilo ali. Lógico, de vez em quando você lembrar e falar alguma coisa parecida, beleza. Mas direto a pessoa tá com o nome da outra na boca, então não perdoou, né? Quem perdoa, põe uma pedra em cima daquilo ali e já era, né? Porque a Bíblia nos fala lá em Mateus 6, fala, né? Porque se tu não perdoar os pecados das pessoas que te fez mal, o seu pai que está no céu, ele não vai perdoar os seus pecados. Então, e nós viemos perdoar as pessoas às vezes que faz mal pra gente, meus irmãos, perdoar. Não precisa ficar toda hora, te perdoando, não sei o que, não. Virar o melhor amigo da pessoa, não, não. Perdoa ele e deixa ele lá. Você não vai dar mais uma chance para ele fazer uma transgressão com você outra vez. Você perdoa a pessoa e deixa a pessoa lá. Você não precisa ficar querendo ir lá e bater papo com a pessoa para falar para a pessoa que perdoou. Não, eu te perdoo, não. Não, você não tem que fazer isso. Você perdoa a pessoa, tá perdoado e pronto. O homem de Deus é assim. A mulher de Deus é assim. Amém? Glória a Deus. Então fique com essa palavra. Gênesis 50, capítulo 14, que fala assim, ó. José anima seus irmãos. É que como aqui é muito grande, não dá para me ler tudo, mas aqui na frente vai falar que José animou seus irmãos e cuidou deles e falou para eles que eles tinham lugar, que eles tinham que ficar, que tinha perdoado eles verdadeiramente. Então é isso que Deus quer. Deus quer que nós perdoemos os outros, meus amados irmãos. Deus não quer que a gente fique com mágoa, sabe por quê? Porque você acha que se eu ficar com mágoa de alguém, aquela pessoa lá que vai passar mal, quem vai passar mal vai ser eu. Eu que vou ficar com aquela coisa ruim dentro de mim. Então nós temos que perdoar a pessoa e deixar a pessoa para lá, deixar a pessoa viver a vida dela. E orar para Deus abençoar que aquela pessoa lá na frente, ela se arrependa dos pecados, né? Que ela também venha para Cristo, né? Que ela venha para perto de Deus, amém? Glória a Deus, fique com Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha, meus amados irmãos.